Olá, seja bem-vindo a mais um Curta TV e no programa de hoje a gente vai dar um giro pelos festivais de cinema internacionais, onde o curta brasileiro tem feito bastante sucesso. Cannes, Berlim, Clermont-Ferrand e Locarno são apenas algumas das vitrines internacionais que exibem a nossa produção em curta-metragem. Não são poucos os curtas que fizeram sucesso lá fora, não, e arrancaram muitos elogios do outro lado do Atlântico. Você vai ver também uma entrevista com o diretor francês Luc Moulet. O cara é um dos mais ativos realizadores de curta da França. Moulet falou com exclusividade com a nossa equipe. Ele conta como é a vida de quem produz curta-metragem lá na França. Será que é muito diferente daqui? No programa de hoje é dia também de exibição de curta. Na nossa sessão, você assiste ao filme Mira, que traz no elenco a Taina Miller, aquela de Tropa de Elite 2, e o Júlio Andrade. Bom, você tem ótimos motivos para não perder o curta de hoje, que está começando agora. Eu começo o programa de hoje apresentando para você Luc Moulet. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar nele, mas Moulet tem uma carreira de respeito no universo do curta. Moulet, assim como a maioria dos cineastas da sua geração, começou a fazer cinema escrevendo sobre filmes na revista Cahiers du Cinéma, que é aquela espécie de bíblia do cinema francês. Ao lado de mestres do cinema como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Louis Malle, Moulet fez do cinema um território para desenvolver as ideias que ele defendia na crítica cinematográfica. Moulet dirigiu os primeiros curtas dele na década de 60, deixando a sua marca com um humor inconfundível e a ironia como retratou a sociedade mecanizada. Ele dirigiu dezenas de curtas e longas metragens também, sobre a batalha existencial entre o homem e a vida moderna, regida cada vez mais pelas máquinas. Luc Moulet conversou com a nossa equipe sobre a realidade para quem faz curtas-metragens na França. Olha, se você pensa que fazer filmes lá é mais fácil do que aqui no Brasil, pode se surpreender, viu? Olha só. Effectivement, quand on a fait des longs métrages, c'est toujours plus facile de faire des courts métrages parce qu'on est plus connu que ceux qui font des courts métrages. Donc on arrive à tourner relativement facilement puisque l'année dernière, j'ai tourné 3 courts métrages. Il ne faut pas avoir peur de faire un court métrage. Avant, les réalisateurs de longs métrages se sentaient un peu diminués, mais maintenant, il y a eu des précédents comme ceux d'Agnès Varda, et on est 4 ou 5 réalisateurs à alterner les différences de durée. L'hypermarché compense sa froideur moderne en vantant la nature. En vantant la culture. Mon cinéaste brésilien préféré, c'est Jorge Furtado, et il se trouve qu'il a été assez influencé par la littérature française et qu'il a en projet une adaptation de Pérec. Não é só o Luc Moulet que é fã do Jorge Furtado, não. Seu curta Ilha das Flores se tornou uma referência quando ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim em 1990 e depois o prêmio da crítica e do público em Clermont-Ferrand. Ele ajudou bastante a resgatar o prestígio que conquistamos na Europa na década de 60. Nos últimos anos, os curtas brasileiros têm sido presença constante nesses festivais. Eu, pelo menos, já tive a chance de acompanhar ao vivo muitos diretores defendendo lá seus filmes em festivais como Cannes, Veneza, Nova York, Palm Springs, entre outros festivais internacionais que eu cobri. Em 2002, inclusive, eu tive orgulho de ver o curta Um Sol Alaranjado, de Eduardo Valente, levar para casa aquele suadinho troféu de melhor curta do Festival de Cannes. Além desse, ele ainda ganhou o troféu de melhor curta de ficção em Psek, na República Tcheca. Em 2008, foi a vez do curta Tá, do Philippe Scholl, conquistar o prêmio TED em Berlim, uma série dedicada a curtas com temática gay. O diretor paulista Esmir Filho é outro que tem tido uma carreira impressionante em alguns dos maiores festivais de curtas do mundo. Ele já foi premiado em Cannes, Kiev, Huelva, Havana e Biarritz, entre outros. Esmir, com seu cinema de autor e muito delicado, tem rodado o mundo.
Na edição de 2011 do Festival de Cinema de Clermont-Ferrand, o maior do mundo dedicado a curtas-metragens, a Associação Kinofórum e o Ministério das Relações Exteriores montaram um stand dedicado à produção brasileira no mercado do filme. O stand recebeu centenas de visitantes ilustres, como jornalistas e representantes dos maiores festivais de cinema do mundo, como Sundance e Cannes. O diretor Sérgio Andrade concorreu nesta edição do festival com o curta Cachoeira. Realmente é um formato que exige muita habilidade do curta-metragista. Eu acho que você condensar essa ideia em pouco tempo significa também que a sua vontade de prolongar o assunto, aprofundar o assunto, fica um pouco tolhida. No caso do meu filme do Cachoeira, isso é flagrante, porque o tema é um tema tão forte, é uma história real, que caberia muito bem num documentário de média-metragem. Só que eu tive que fazer, porque eu ganhei um edital, né? Eu tive que fazer essa ideia em 15 minutos. O curta Los Minutos Las Horas, da Janaína Marques, ganhou o prêmio especial do júri desta edição de Clermont-Ferrand. Gracias. Diana, ¿hasta cuándo la tertulia? Un momentico. Yo no te comprendo de si estoy dentro, quieres que salga, si estoy fuera, quieres que entre. Pero bien podrías ayudarme un poco. Pero tú no puedes esperar un momentico a que yo atienda a mi amiguito. Tu amiguito. Es mi novio, ¿y qué? Diana. Por favor, óyeme. Diana. Yo no comprendo. Pero yo te entiendo, mira, yo lo creo que es mejor que yo me vaya. Ay, no te vayas, mi vida. Mira, ven, vamos a hablar para aquí, ven. ¿Pero para qué? Sí, ven, vamos a hablar para aquí. E agora, saindo da vila de Clermont-Ferrand para Cannes. Além de Um Sol Alaranjado, do Eduardo Valente, outros curtas brasileiros foram prestigiados e premiados na Riviera Francesa. Filmes como O Som e o Resto, do André Lavaquial, e A Distração de Ivan, do Cavi Borges e Gustavo Melo, entre outros, representaram em Cannes o cinema brasileiro nas edições de 2008 e 2010, respectivamente. O Som e o Resto, meu terceiro filme, né? E foi o primeiro a circular muito, né? Internacionalmente e nacionalmente. E o filme ele foi feito assim, com baixíssimo orçamento, né? Né? A grande maioria das pessoas envolvidas na produção, né? Eram amigos. E foi surpreendente mesmo, assim, né? A repercussão. Depois que foi para Cannes, eu não precisei mais enviar ele para nenhum festival, né? Os festivais foram começando a convidar o filme. Nunca esperei que o filme fosse acontecer fora do Brasil. Para mim, meus filmes são muito brasileiros, muito cariocas, especificamente falando. Então, eu nunca dei muita importância para festival internacional. Assim, eu boto sempre meus filmes em todos os festivais no Brasil. E esse foi um caso exatamente assim. Quando não tinha mais festival para rolar no Brasil, eu resolvi botar num festival internacional. E por acaso, o primeiro que estava assim para escrever era o de Cannes. E para o filme foi maravilhoso, que ele ganhou uma sobrevida, né? Eu acho que o Cannes é uma chancela muito poderosa, né? Tipo um selo de qualidade assim, que abriu, pro meu filme especificamente, abriu muitas portas para fora do Brasil. Ivan! Ivan, meu filho, vem aqui ajudar a sua avó, vem! Traz a vassoura para varrer. Onde é que é pra varrer, vó? Aqui, meu filho, aqui, ó. Tira essas folhinhas aqui para sua avó, vai. Isso, isso. Em 2011, 4 curtas brasileiros foram selecionados para Cannes. Permanências, do mineiro Ricardo Alves, Duelo Antes da Morte, da estudante Alice Furtado, Sobre o Menino do Rio, do Felipe Joffre, que já faz sucesso dirigindo longas como Muita Calma Nessa Hora, e Solivagos, do Yuri Vieitas. Tony, é você, meu filho? Daniel, José, Camilo, André, tem alguém aí? Tem alguém aí? A ideia surgiu quando estávamos eu e o Alexandre, o diretor de arte, num bar e a gente estava conversando sobre sonhos.
E a gente estava com uma ideia de fazer um projeto sobre sonhos, filmes baseados em sonhos que a gente teve e filmes que tinham um roteiro mais surrealista, uma coisa assim. A gente teve diversos roteiros e acabou escolhendo o meu por ter uma produção de arte mais simples. Assim, a gente fez o filme pensando no festival por questão de data, né? Seria o primeiro festival que a gente poderia enviar. E é um filme também que tem tudo a ver com a cinematografia europeia. É um filme que, na hora que a gente terminou o filme, viu o filme pronto, a gente pensou, esse filme é um filme que europeus gostam de ver. Legal, né? Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Entra lá no nosso site e conta pra gente o que você achou, o que você gostou de ver aqui no Curta TV. Deixa sua opinião, sua sugestão. Vou gostar de ler. É isso, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.